elegante, polido, com um charme inglês que marcou a época. Governou Belém com mãos de ferro durante 14 anos. Como intendente, uma espécie de prefeito, seu sonho era implantar um padrão de civilidade na capital paraense. Antônio Lemos foi um grande disciplinador. Até hoje, é inspiração para muitos gestores na Amazônia. Deu nome a um palácio, deu nome à memória de Belém. Em cada canto desse palácio, uma página da nossa história. Nas escadarias suntuosas, nas colunas, obras de arte, imóveis, verdadeiras relíquias. Aqui dentro é possível voltar ao século XIX. Belém vivia o momento áureo do ciclo econômico da borracha. A bela época, ou a bela época amazônica, era de fato a grande marca do século XIX. Período compreendido entre 1840 e 1911. Período em que nós temos aqui grandes edificações, grandes monumentos que são testemunhas dessa época. O Teatro da Paz, esse palácio que nós estamos também, e sobretudo a arquitetura da cidade como um todo, principalmente nos bairros que a cidade vai avançando. Belém ganha um ar e vai respirar um ar muito forte daquilo que é o patamar, o grande ícone europeu. Voltamos a algumas páginas do livro. Foi no século XVIII que a cidade das Mangueiras foi urbanizada pelas mãos do arquiteto italiano Antônio Landi. Nós vamos observar que a obra landiana ela acabou mexendo em toda a construção e a face urbana da cidade de Belém, seja através das igrejas que ele participou da edificação e dos projetos, a Igreja do Carmo, exceto o altar da Capela Mor, que não é dele, a Igreja de Santana, onde, segundo Ernesto Cruz, ele ali foi sepultado, apesar de que não há uma maior comprovação dessa informação, a Catedral da Sé. Nós temos também o Museu Histórico do Estado do Pará. O Landi, sem dúvida, é um nome do século XVIII quando se pensa na arquitetura da cidade. O Palácio Antônio Lemos abriga a obra que retrata a fundação da cidade. Agora chegamos ao século XVII, marcado pelo encontro conflituoso entre indígenas e colonizadores, além da construção do Forte do Presépio. Belém era considerada, nessa época, uma cidade de palha. É uma cidade construída por um forte que não era um forte de pedra, no seu momento inicial ainda. Nós temos edificações de taipa que estão nascendo. Nós não temos ruas, nós temos caminhos ermos que estão surgindo. E de repente a cidade de palha, fundada no século XVII, passou por um grande processo de transformação. Saneamento, igrejas, palácios. Em lugares como esse, é possível perceber as lições do passado para compreender melhor o presente e pensar em um futuro diferente que depende de cada um de nós. Uma cidade que vai olhar para o futuro e que vai se transformar é uma cidade marcada por cidadãos ativos, conscientes, críticos e que não ficam olhando a banda passar e não ficam olhando a cidade cair em ruínas. Nós temos que ser incisivos na cobrança por políticas públicas que possam ocupar esses espaços e não fazer com que eles se tornem ruínas de um passado que um dia alguém vai falar que aqui um dia houve isso. Pelo contrário, nós temos que ser incisivos em cobrar para manter, porque aqui está, de fato, as nossas raízes, está a nossa identidade.